vai te livrar, você vai ver. Tudo aquilo que foi teu fracasso, Deus vai reverter em teu sucesso. Irmã, Deus não te chamou pra perecer. Eu creio em nome de Jesus. O dia do socorro vai chegar. Se você crê, levante a sua mão. Por que ficar chorando por aí? Diga, Senhor, eu creio. Lembre que pra aquele que é fiel, Deus por ele brada lá no céu e não vai deixar você cair. Vamos cantar. Profetiza agora. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Esse vento vai passar. Eu já vejo ele bem longe de nós, aleluia. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Essa história meu vai mudar. Profetiza. Aleluia. Vai passar, vai passar, vai passar. Esse vento vai passar. Sim, eu sei que vai passar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Essa história vai mudar. Cante comigo assim, vai passar, igreja. Vai passar, vai passar, vai passar. Profetiza para o seu irmão. Esse vento vai passar. Profetiza para ele. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Essa história vai mudar. Mas olha para ele, canta para ele, olhando para ele. Vai passar, vai passar, vai passar. Em nome de Jesus. Esse vento vai passar. Eu creio, Senhor. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Essa história vai mudar. Levante o brado de glória a Deus nesse lugar. Vai passar. Esse vento vai passar. Eu creio, Senhor. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Essa história vai mudar. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O que resta agora é só a palavra do Senhor, aleluia. No final do culto, irmãos, o DVD do culto está pronto. Terminou o culto, 10 minutinhos, o DVD está pronto lá fora. Você quiser adquirir, tá bem? Glória a Jesus. E os irmãos da caravana que quiser jantar, procurar a secretaria lá atrás, amém? Eu vou estar passando para o pastor Cornélio, está fazendo oração, aleluia, para estar apresentando o pastor Sandro Fontoura. Glória a Jesus. Olá, meus irmãos, vamos ficar em pé neste momento, um momento muito especial também. Não querendo dizer que até aqui foi especial, mas foi sim, foi uma bênção. Vamos orar a Deus Santo e Poderoso. Nós queremos ao Senhor antecipar agradecimento por este momento que estaremos, ó Senhor, ouvindo a Tua santa e gloriosa palavra aqui ministrada pelo servo do Senhor, pastor Sandro Fontoura. Continua usando o Teu servo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Nós vamos aproveitar a oportunidade que temos e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, livro histórico do profeta Oséias, capítulo de número 3. Depois do profeta Daniel, antes do profeta Joel, Oséias, capítulo de número 3,
Quem trouxe Bíblia, por favor, procure o livro do profeta Oséias. Quem não trouxe Bíblia, pegue carona com o irmão que está do seu lado. Mas vamos ler juntos a palavra de Deus. Capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Quem é bom de Bíblia, encontrou o texto e pode dizer amém? Amém. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. Eu vou ler de novo. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. Vocês não entenderam nada, vocês vão sentar e eu vou explicar para vocês, ok? Por favor, fique à vontade. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de todos para cá, principalmente das irmãs que conversam mais, né? Mulher enxerga muito e fala muito, por enxergar demais. Isso são os mestres em oratória e retórica que dizem: o homem tem uma visão túnel, a mulher enxerga tudo o que está acontecendo na volta. Isso é natural. Minha esposa me dá um show de observação. Basta nós fazer uma visita, ela sempre comenta alguma coisa, viu o tapete combinando com o quadro, essa coisa toda. E eu tenho dificuldade para enxergar. Mas a mulher enxerga bem mais que o homem. Eva viu que a árvore era boa, agradável, desejável. Portanto, foi, tomou do seu fruto, comeu e se escondeu. Adão não viu nada. E é lógico que a mulher ela seja mais resistente que o homem, biologicamente falando, e enxergue bem mais que o homem. Por isso, quando a esposa chega e diz, abre o olho com a fulaninha, abre mesmo, irmão. Abre, porque às vezes nós não enxergamos e o couro está comendo para o nosso lado. Mas eu quero segurar vocês aqui e quero roubar um pouco da atenção de vocês. Eu sei que a hora que eu começar a pregar, eu vou conseguir segurar vocês aqui. Mas o que eu tenho para pregar nesta noite é sobre a chamada e a biografia deste homem tão pouco comentado na Bíblia pelos pregadores. Existem 2 livros no Antigo Testamento que pouco se comenta sobre eles. Um é o livro de Cântico dos Cânticos, ou o livro de Cantares, que amanhã eu devo pregar algo dentro do livro de Cantares. E o outro é o livro do profeta Oséias, ou seja, a chamada deste profeta, ou a biografia dele. Eu vi pelo menos um homem, em toda a minha caminhada de fé, comentar algo sobre Oséias, e este homem entra um pouco, mas ele não vai até a profundidade exata do texto, e esse homem se chama Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio. Ele ministrou numa oportunidade sobre a biografia de Oséias, e ele usou um tema para a mensagem dele: atravessando a tragédia sem perder a doçura. Ele usa esse tema para a mensagem dele, e ele fala sobre a separação do reino do norte com o reino do sul, a maneira como o povo se desviou do Senhor, e a forma como o povo se encontrava diante dos olhos de Deus, em total prostituição espiritual. E ele entra um pouco na história de Oséias, mas eu creio que pelo radicalismo de alguns teólogos, ele procurou preservar a imagem dele e não quis ir muito a fundo. Mas existem 2 formas
para nós estudarmos o livro do profeta Oséias. Nós temos que escolher qual das duas linhas nós iremos tomar. Existe a linha dos teólogos modernos e liberais e a linha dos teólogos conservadores e radicais. Para os teólogos modernos e liberais, o acontecimento que se deu com Oséias foi um conto, foi uma fábula, e o texto está escrito em linguagem de parábola. Para os teólogos modernos e liberais, o que aconteceu com o profeta Oséias não foi uma realidade, mas foi uma parábola existente no Antigo Testamento. Sendo que para os teólogos conservadores e radicais, na linha de Emílio Conde, de Orlando Boyer, o que aconteceu com o profeta Oséias aconteceu de fato, foi algo literal e se deu em plena realidade. Então, para nós nos atrevermos a pregar alguma coisa sobre a biografia deste homem, nós temos que ter a coragem de escolher qual das duas linhas nós iremos tomar para argumentar alguma coisa sobre a vida desse profeta. Toda terça-feira eu dou culto de ensinamento no nosso templo central da nossa igreja lá em Pelotas, e é o maior culto da igreja, onde os crentes reúnem para aprender a palavra. Meu pastor tem 73 anos de idade, e ele sempre fala para mim: eu gosto de te ouvir, porque tu complica, mas explica. Tem gente que complica, mas não explica nada. E toda vez que eu falo alguma coisa acerca da palavra, ele sempre fala para mim: meu filho, por favor, tenha cuidado, tu sempre anda muito nas entrelinhas. Eu provei usando a Bíblia numa terça-feira que Tomé tinha mais fé que todos os outros apóstolos. Num culto de terça-feira eu consegui levar a mulher de Jó para o céu. E num culto de terça-feira eu consegui provar de onde saiu a madeira para a cruz. Então, toda vez que a gente vai comentar alguma coisa usando a Bíblia, ele diz para mim: meu filho, tenha cuidado. Na penúltima convenção que nós tivemos, eu falei para mais de 1000 obreiros que se Jesus hoje fosse membro da Assembleia de Deus no Brasil, ele não estaria em comunhão. Ele estaria em disciplina, sentado no banco da igreja, sem participar da Santa Ceia. E o meu pastor, ele prega desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos, e tem 73 anos. Ele é fruto de um milagre de Deus. Seu pai era missionário na fronteira com o Uruguai, entre Jaguarão e Rio Branco, uma cidade uruguaia. E quando o missionário Justiniano Madeira atendia e abria a Assembleia de Deus no Pampa Gaúcho, fazendo parte da história da Assembleia de Deus no sul do país, lá de Belém do Pará veio o missionário Nelis Nelson visitar pastor Nils Taranja, no estado do Rio Grande do Sul, e se deslocou lá para a fronteira com o Uruguai. E quando chegou lá, viu um menino de 8 anos andando dentro de casa e derrubando as coisas. E aí então o missionário perguntou para o missionário Justiniano: o que esse menino tem? E o missionário disse: é meu filho, e nasceu cego. Ele não enxerga, é por isso que ele fica batendo nos móveis enquanto caminha dentro de casa. E o missionário pegou então o menino, colocou no colo e cantou aquele hino da harpa cristã: ainda que seja a dor, mas que me una a ti. Quando ele terminou de cantar o hino da harpa cristã, o menino estava enxergando completamente. E eles aproveitaram o milagre. Naquela época não tinha essa aparelhagem de som, esse microfone potente, com esses alto-falantes potentes. Naquela época eles faziam culto com aquelas cornetas. E então eles saíram de bicicleta na cidade, anunciando de corneta que o filho do missionário, que era cego, que toda a cidade conhecia a história, estava enxergando. E à tarde o menino ia estar em praça pública dando testemunho. Aí a cidade toda alvoroçou e reuniu em praça pública para ouvir o menino falar. E ele subiu com 8 anos de idade em cima de uma caixa de tomate, pegou uma corneta
e contou o que aconteceu. Quando ele terminou de contar o que aconteceu, 58 almas aceitaram Jesus. E a igreja começou a triunfar. Então é muito exigente, é um obreiro exigente demais. Meu pastor é conservador ao extremo. Foi pregar um pastor lá de São Paulo, na nossa igreja, e quando o homem vinha no corredor da igreja, ele falou: corre lá, meu filho, e leva ele lá para a secretaria. Eu falei: o que houve, pastor? Ele disse: eu enxerguei a base da unha dele e daqui do púlpito, e é um rosinha bem clarinho, leva ele para lá. E disse para ele que ele não vai subir no púlpito desse jeito. E fala para ele tirar aquele monte de anéis que ele tem no dedo, que suba só com a aliança do casamento dele. Eu peguei o pastor no meio do corredor da igreja, em pleno congresso, e falou: vem para cá, pastor. E ele entrou lá na secretaria, disse: pois não, pastor Sandro. Eu falei: tudo bem? Ele disse: tudo bem. O que o senhor precisa? Eu disse: eu preciso limpar suas unhas, só isso. Ele falou: mas por quê? Eu disse: aqui não pode, o meu pastor não deixa nem mulher ficar maquiando muito, quanto mais homem vir para cá maquiado, com pintura, esse negócio. O meu pastor é extremista nesta área. Eu até entendo, diz a Bíblia que Jesus saindo da cidade viu, por eu sair demais eu vejo, que muitas coisas até não tem nada a ver, mas a princípio é um zelo bom. E para o senhor pregar nós vamos ter que limpar a mão. Diz: o que eu faço? Eu falei: eu vou mandar o porteiro comprar uma acetona aí na farmácia. Nós vamos limpar as unhas, vamos tirar esses anéis, o senhor vai pregar e vai ser poder de Deus. O senhor topa? Ele diz: eu topo, eu quero ficar crente mesmo. E ele pregou, e no domingo à noite ele deu testemunho: irmãos, eu estou saindo daqui convertido, agora é para valer. Me converti aqui com vocês, agora estou crente de verdade. Porque ele tem zelo, e tudo que se fala no púlpito ele não gosta, ele usa bigode, ele faz uma careta, e toda a igreja sabe quando ele não está gostando. E quando eu falei isso na convenção, eu olhei para ele, e ele fez uma careta, expressando indignação, porque eu falei que se Jesus fosse membro da nossa convenção, estaria em disciplina, assentado no banco da igreja sem Santa Ceia. Eu falei: só que para mim falar eu tenho que usar a Bíblia, e tenho que lhe provar. Jesus deixou a Judéia de lado, desceu para a Galileia, porque ao meio-dia ele tinha um encontro marcado à beira de um poço com uma mulher, que era a mulher samaritana. Essa mulher era uma prostituta. E Jesus arquitetou tão bem o encontro, que antes que a mulher chegasse, ele mandou os discípulos para a cidade buscar alimento. Os discípulos foram e ela chegou, e Jesus ficou conversando sozinho com ela, numa troca de ideia. Se Jesus hoje fizesse isso, e lá no meio do deserto, na beira do poço, passasse um obreiro daqueles bem abençoados, e visse o obreiro Jesus assentado à beira do poço, trocando uma ideia com uma prostituta, no lugar isolado, longe de tudo e de todos, ele seria convocado para a reunião de ministério, sim ou não? Sim. Seria disciplinado, sim ou não? Sim. Quer outra? Uma mulher é apanhada em ato de adultério, é trazida até os pés do Senhor Jesus, ele fica escrevendo na areia. Com 3 palavras ele absolve a mulher e manda os acusadores embora. E diz a Bíblia: ficou sozinho de novo com uma mulher que acabara de sair de um ato de adultério. Se por lá passasse um obreiro abençoado da Assembleia de Deus e visse o obreiro Jesus sozinho de novo, trocando uma ideia com uma mulher que acabou de sair do ato de adultério, no meio do caminho, assentado no chão, seria convocado para a reunião de ministério de novo, sim ou não? Sim. Seria disciplinado. Jesus entra na casa de Simão o leproso. Aquele infeliz era um fariseu e tinha ficado curado de uma lepra, e ele, como o costume do judaísmo, não lavou os pés do Senhor, não ungiu a sua cabeça, nada. E entra uma mulher, invade a casa, se joga aos pés do Senhor e começa a beijar os pés dele e enxugar suas lágrimas com seus cabelos. E o fariseu, pensando que Jesus não sabia quem estava ali, pensou consigo: se ele soubesse quem é essa que está aí, beijando os seus pés, enxugando suas lágrimas com seus cabelos,
Jesus olha para o fariseu e diz: não é só tu, meu irmão, que vai ficar sabendo disso, a terra toda. Toda a terra vai ter conhecimento disso. Se Jesus hoje fosse obreiro da nossa convenção, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, e ele deixasse uma mulher beijar o pé dele, irmão, nunca mais se levantaria para fazer nada. E eu adotei uma filosofia de trabalho para a minha vida. Eu posso fazer qualquer coisa em nome de Deus, menos pecar. Se eu não pecar, eu posso fazer qualquer loucura em nome de Deus que vai dar certo. O meu limite é o pecado. E eu resolvi assumir uma posição para o meu ministério: não dar ouvidos para homens, mas obedecer unicamente a Deus e pronto. Por quê, queridos? Porque na nossa concepção, muitas coisas que estão na Bíblia às vezes se tornam inverdades. E nós temos que analisar alguns fatos existentes, como esse do profeta Oséias. Quem era Oséias? Filho de sacerdote, segundo Joséfo. O pai de Oséias, Berri, era um sacerdote. O nome da mãe dele não aparece, mas todo filho vive a influência do ministério do seu pai. Isso é natural. Se tu é o obreiro, pode abrir o olho, meu irmão. Teu filho acompanha os teus passos. Se tu sofre, se tu luta, se tu passa provação, não pensa que tu passa sozinho. Até as crianças sentem as tuas provas e as tuas tribulações. Eu tenho um moleque de 7 anos de idade, e eu coloco na cabeça dele que ele tem que ser um ganhador de almas. E agora eu tive uma surpresa com ele. No ano que passou, quando eu parei, falei: Mateus, o que tu vai ser quando crescer? Ele falou: bombeiro. Eu falei: bombeiro? Ele disse: não. Ele falou: sim, bombeiro. O senhor não quer que eu seja um salvador de alma, um ganhador de alma? Eu falei: eu quero. Eu falei: mas tu não quer ser pastor? Ele disse: nunca. Pastor não. Eu falei: por que, meu filho? Ser pastor é chato demais, pai. Eu falei: é mesmo? Mas por quê? Ele disse: olha, pai, ser pastor é ruim. Por quê? Porque para salvar a alma vive muito longe de casa. E eu, sendo um bombeiro, eu vou ser um salvador de alma e não preciso sair de casa. Vou ter minha esposa, minha família e vou viver em casa. Aí minha esposa disse assim para mim: abre o teu olho, viu? Ele está vivendo a influência da tua ausência em casa, e ele não quer isso para o futuro dele. Eu peguei no ar e já sentei no meu coração: vou pregar mais 5 anos viajando o Brasil e vou parar e vou assumir uma igreja no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu estou sentindo o baque que o meu filho está vivendo na minha ausência. Eu tenho que ter delicadeza e cuidado para contornar essa situação. Oséias viveu a influência ministerial do seu pai. Berri era sacerdote. Oséias era um moço solteiro que tinha um desejo, um sonho, e um dia se casar, de ser um homem usado na palma das mãos de Deus. E um dia Deus entra na casa de Berri e fala com Oséias. E Deus diz: Oséias, eu quero te usar. Eu quero marcar história pelo teu nome. Eu quero possuir a tua vida na palma da minha mão. Coisa boa é ouvir a voz de Deus, irmãos. Não existe nada melhor ou semelhante do que quando um crente para e ouve a voz do seu Senhor. Só que, como alguns que aqui estão, Oséias ouve a voz de Deus e não faz um orçamento da consequência que ele iria enfrentar por amor à chamada de Deus. Entre os teólogos modernos e liberais, entre os conservadores e radicais, eu fico com os conservadores e radicais. Deus entra lá na casa de Berri e fala: Oséias, quero te usar, aceita? Aceito. Vai pagar o preço? Vou pagar o preço. Então vem, eu tenho um negócio para te dar. O quê? Uma esposa. Tu vai começar o teu ministério com uma esposa.
Meu Deus, Deus escolhendo uma esposa para o homem. Sempre Deus escolheu só o que é bom. Quando Deus deu Eva para Adão, Adão virou poeta. Adão ficou fora de si. Quando Deus escolhe uma mulher para um homem, e a Bíblia chama essa mulher de bonita, põe bonita em cima disso, irmãos. É Deus que está escolhendo. Quando Deus falou, Zé, vou te usar na terra. Só que o teu ministério começa com casamento. Tu aceita? Osés levantou as mãos para o céu e falou, Deus, é tu que vai escolher? Sim, sou eu. Ai, que coisa boa, eu quero. Então vem comigo. Sabe onde é que está a tua mulher? Não faz ideia? Não faço. Está numa casa de prostituição. Está numa casa noturna, porque a tua futura esposa é uma prostituta. E Deus não é Deus de confusão, porque Deus dá o nome da mulher e dá o nome do pai da mulher. Ela se chama Gomer e ela é filha de Diblaim. Eu quero que tu vá lá, tome ela por tua esposa e tenha filhos com ela. E a Bíblia diz que, portanto, Oséias foi e tomou a Gomer por mulher e teve filhos de prostituição com ela. É loucura, irmão. Isso é maluquice. Isso é invenção da mente de Deus ou é uma realidade? Queridos, na Copa do Mundo passada, sem ser essa a outra, eu fui visitar minha mãe no interior do estado, onde eu fui traficante a minha vida toda, onde eu fui assaltante, tudo que não prestava eu fazia na região. E eu passei numa casa noturna de prostitutas, onde eu vendia maconha e cocaína. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu senti um desejo de ir lá naquela casa de prostituição, falar do grande amor de Deus para aquelas mulheres que muito eu sustentei elas a droga nas noites. Ela falou, meu filho, se Deus colocou no teu coração, vai. E eu caí na besteira de telefonar para um obreiro que eu trabalhava juntamente com ele na Serra Gaúcha. Quando eu liguei, falei, meu pastor. Ele, sim, meu colega, estou te ligando para te falar um negócio que eu senti. Falou, pode falar. Eu senti de ir numa casa de prostituição hoje aqui. Ele falou, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o que houve, meu irmão? Eu não vou lá prostituir, eu vou lá pregar a palavra. Ele disse, não interessa. Tu tem ministério, tu é pregador, tu é pastor. Se um membro da nossa igreja passar por lá e ver tu entrando numa casa de prostituição, meu irmão, até tu dar explicação completa do fato, tu já está excluído da convenção. Eu falei, então quer dizer que se depender de ti, todas as prostitutas vão para o inferno? Ele disse, mais ou menos isso. Foi, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, e a tempo e a fora de tempo. Ele disse, tudo isso eu sei, mas se tu fores e alguém vê, serás excluído e eu não vou te defender. Falei, ok, ótimo. Desliguei o telefone e fiquei muito triste. Minha mãe recebeu uma revelação do Espírito de Deus. Ela disse, meu filho, quem te ganhou para Jesus foi um doido no hospício. Ele profetizou que tu ia ser pregador e ele está no hospício até hoje. E tu saiu e é pregador, tu não deve nada para ninguém. Entre obedecer a Deus e os homens, obedeça a Deus. E eu vou te dizer um negócio, 4 horas da tarde tem o jogo da seleção. E a crentariada vai tirar a televisão do guarda-roupa e não vai ter nenhum crente na rua. Tu pode ir lá nesse horário que está tudo em casa. Falei, a senhora sabe que essa é boa. 4 da tarde, a hora que a turma for para frente da tela, tu vaza para lá, que não tem perigo.
Eu falei, essa é boa. É isso aí mesmo que eu vou fazer. 4 horas da tarde, fogos para o céu, e eu vazo e vou lá. 4 quadras da casa de minha mãe, bato na porta. Quando eu bato na porta, a dona da casa abre e olha para mim e diz, Sandro, tu aqui, rapaz? Eu soube que tu até pastor é. O que tu quer fazendo aqui nesse lugar? Eu falei, eu vim aqui nesse lugar justamente por isso, porque eu sou pastor. Ele falou, como assim? Porque eu sou pastor, é que eu vim aqui. Não vim vender maconha, nem cocaína. Eu vim aqui falar do que Deus tem feito na minha vida. Ela falou, é verdade que tu está pregando por aí tudo? Eu falei, é verdade. E tu quer pregar só para mim? Eu falei, não. Para todas as mulheres que estão na casa, de preferência com os namorados junto. Quanto tempo tu vai demorar? 15 minutos. Ok, entra. E eu entrei. E ela chamou a mulherada toda com os namorados, me apresentou para aqueles que não me conheciam, outros lembraram de mim. E eu abri a Bíblia e li aquele texto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdeu a comunhão com o pai, com a mãe, com os irmãos, perdeu a esperança e os projetos de vida, perdeu a tua própria vergonha na tua mocidade. Eu vim aqui apresentar um que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto eu estou pregando, perdeu aqui, perdeu lá, perdeu mais lá. Eu tenho alguém que resgata o que está perdido. Ela para a minha mensagem e fala, por favor, uma explicação. Será que Deus pode amar uma mulher como eu, que quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui violentada pelo meu tio? Quando eu falei para minha mãe, ela deixou de acreditar em mim para acreditar no meu tio e me mandou embora de casa. Que com 14 anos fiquei dependente de cocaína. Que com 20 anos de idade, num assalto e num roubo de carro, fui presa e fiquei 6 anos numa casa de detenção. Saí de lá e virei prostituta, porque parece que é esse o meu destino. Será que Deus ama? E Deus pode fazer alguma coisa na vida de uma pessoa da minha qualidade? Eu olhei para ela e dizia, por tua causa que eu estou aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ela dobra o joelho na minha frente e fala, tu pode fazer uma oração então por mim? Eu falei, agora. E eu oro por ela e por todos que estão na casa. E a hora que eu vou sair, ela diz, por favor, tem culto na tua igreja hoje? Eu falei, não tem, mas eu faço um culto para você. Eu arrumo um culto para você ir. Eu vou bater nessa cidade aqui de ponta a ponta, eu vou achar uma congregação que tenha culto. Por quê? Ela disse, porque se tu quiser, tu passa aqui 7h30 da noite e me leva para me assistir uma reunião na tua igreja. Eu falei, tá bom. Eu estou em visita na cidade, mas vou procurar. Bati, corri atrás até que encontrei. Uma quinta-feira, uma abertura de uma cruzada em uma congregação muito pequena. Passei lá de noite, peguei a mulher com a minha família e levei para a igreja. Quando cheguei lá, o pastor viu eu entrar, falou, que presente, hoje tu vai pregar? Eu falei, não vou pregar não, porque a mulher que me acompanha, eu conheço a história da vida dela, não gostaria de pregar. Falou, não tem problema, tem um pregador da Serra Gaúcha aqui, que pode pregar a palavra nesta noite, vai ser uma bênção. E o missionário foi pregar e pregou demais. Ele falou sobre a fuga de Jonas. E ele disse, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Deus por amor a esta pessoa mexe com o oceano, mexe com a corrente de ventos. Deus, quando tem um plano na vida de uma pessoa, mexe com grande embarcação, mexe com grande peixe. E ele falava, tem alguém aqui nesta noite que está me ouvindo, que o vento já começou a soprar, o oceano já está balançando e a embarcação está agitando de um lado para o outro. É porque Deus tem um plano com a tua vida. E ela não aguentou, sentada no banco, e disse, sou eu essa pessoa. E ele disse, é tu mesmo, vem. E ela vem na frente e dobra o joelho. Eu desço no púlpito, abraço com ela.
A paz do Senhor, minha irmã. Ela diz: a paz do Senhor com uma condição. Qual é a condição? Meu esposo está preso, condenado a 24 anos de cadeia. E eu quero que Deus tire ele do presídio e faça dele um crente. Aí então eu vou ser de Deus completamente. Eu falei: que tu está pedindo é muito pouco, pede mais, porque o que Deus vai fazer é maior do que tu está pedindo. Quando nós saímos da congregação, mamãe falou para ela: minha filha, tu trabalha à noite? Ela disse: eu trabalho à noite. E durante o dia é calmo. Minha mãe disse: nós estamos numa campanha de oração num sítio, todos os dias às 3 horas da tarde. Tu quer ir lá orar conosco? São 40 dias de oração, nós começamos agora, bem pouquinhos dias, tu quer ir? Ela diz: eu aceito, das 3 às 4, isso mesmo, eu passo lá e te busco. Mas não precisou 40 dias, quando deu menos de 15 dias, lá pelos 13 dias, Jesus desceu lá no sítio e batizou ela com o Espírito Santo. De roupa de prostituição começa a se vestir como crente. Começa a escrever carta para o namorado que está no presídio. E a igreja resolve evangelizar o presídio e abre um trabalho lá dentro e me chamam para me pregar. Eu viajo e vou lá pregar. Quando eu estou no pavilhão pregando, entra o amante dela lá, cheio de tatuagem, de calção. Era o maior guitarrista que tinha nas noitadas, nas boates, nas casas noturnas. E ele para na minha frente e diz: eu vim aqui porque a minha esposa lá fora tem falado que a vida dela mudou com Jesus. E eu vim aqui te dizer que eu não creio em Deus, mas eu estou com um probleminha. Eu tenho pedra nos rins e sofro demais com essas pedras. Se o teu Jesus e o Jesus dela me curar, eu prometo que eu vou ser dele o resto da minha vida. Pregamos e oramos. Quando foi no outro sábado, ele não veio mais só de calção. Ele veio vestido como crente, de gravata, um violão debaixo do braço. E o obreiro perguntou para ele: o que aconteceu? Ele disse: terça-feira fui urinar na privada e coloquei todas as pedras para fora. Eu estou completamente curado e a partir de agora eu sou de Deus. Quantos aqui creem em milagre? Digam glória a Deus. Deus tirou ele do presídio com 4 anos e meio de detenção. E o juiz falou para ele: enquanto tu estiver dentro da igreja, tu vai ter liberdade. O dia que tu desviar, eu mando te prender de novo. Ele sai do presídio, corre para a igreja. Hoje ele toca no conjunto da igreja e ela é uma das líderes de círculo de oração do nosso campo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Se fazer isso hoje é loucura, imagina na época de Oséias. Imagina na época deste homem, filho de obreiro, criado na igreja. E o que é interessante, irmãos, que crente tem cara de bobo, mas é o povo mais inteligente que tem na terra. Esse mundão aí acha que nós somos uns otários de carteirinha, mas eles enxergam tudo com os 2 olhos, nós enxergamos tudo com 4 olhos. Quando eles vêm vindo, nós já vamos indo há muito tempo. O único povo na terra que voa somos nós. O profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão, correrão e voarão. Esse povo aqui começa caminhando e termina voando. Só que tem um porém, meu irmão: crente, depois de beber dessa água e provar desse Espírito, não tem. Vá para onde for, está marcado por Deus e pronto. Tem um presbítero aqui no Goiás, lá em Anicuns, que volta e meia ele desvia. Ele falou para mim: nem o mundo me quer mais. Eu falei: por que o mundo não te quer mais? Esse rapaz, toda vez que eu desvio e eu chego no boteco e falo: aí, dá um martelinho. A hora que eu vou levar na boca, alguém diz: e aí, irmão? Ô irmão, o senhor pregava muito bem, hein? Eu falei: o que tu tem feito? A última vez que eu tive com ele, que ele estava desviado, ele disse: agora eu uso uma tática. Eu chego no bar, paro na porta e digo: a paz do Senhor.
Ninguém responde, baixa o martelinho, para me poder beber em paz, porque eu estou marcado. Esse mundo não me engole. Eu quero desviar e virar cabra ruim, mas não dou conta mais. Falei, meu amigo, tu está marcado por Deus. Eu tenho um rapaz na minha igreja, o Paulo, ele já desviou mais de 20 vezes, e toda vez que ele vai desviar, ele diz, estou indo. Eu digo, vai. Esse pastor só tem que mandar eu ficar. Eu digo, vai, rapaz, não adianta. A última vez que ele desviou e falou, eu estou indo embora, sabe por quê? Minha mulher não dá conta para mim, eu sou homem de 3, 4 mulheres. Falei, está podendo, hein, irmão? Pode ir. A hora que ele saiu da secretaria, eu falei, Paulo, Deus vai te pegar na encruzilhada. Te prepara, Deus vai te pegar na encruzilhada. E ele foi para a noite, dar uma de malandro, crente dando uma de malandro na noite. Nada dá certo. Ele vai tomar uma cerveja, se afoga com a cerveja. Vai fumar um cigarro, entra fumaça no nariz e não dá certo. E a mulher fala para ele, tu está de má sorte hoje, vamos dançar. E ela sai dançando com ele, e ele mais pisa o pé dela do que dança. E ela diz, tu não dança nada. Pois é, estou desacostumado. E a mulher, abraçada com ele, fala na orelha dele, posso te falar uma verdade? Eles falam, tu tem uma pinta de crente. E ele diz, como é que tu sabe? Ela diz, porque eu também sou crente desviada. E ele diz, o que nós fizemos agora? Ela diz, quer saber o que nós temos que fazer de verdade? Eles querem, vamos criar vergonha. Vamos sair daqui, vamos voltar para a casa de Deus. Aqui não é o teu lugar, aqui não é o meu lugar. Quem sabe tu veio parar aqui simplesmente para me ver que não vale a pena nessa vida que eu estou vivendo. E ele começa desviado, pregar na orelha dela, e ela começa a chorar, e os dois saem daquele lugar. Ela volta para a igreja, ele volta para a igreja para nunca mais sair, e está lá alegre e feliz servindo ao Senhor. Uma vez marcado por Deus, marcado para sempre. Se beber dessa água, meu irmão, vá para onde tu for. Se descer para o inferno, Deus vai atrás de você. Se andar pelo vale da sombra da morte, Deus te encontra lá. Se subir para as estrelas, Deus está lá. Vá para onde tu for, tu está marcado pela presença do Espírito de Deus, e pronto. Agora imagine Oséias chegando numa casa noturna, quando as mulheres viram o crente entrando. Chegou um crente aí, está desviado. E alguém diz, desviou? Não estou desviado, estou em comunhão. E o que tu queres aqui? Quer comprar o amor? Não. Eu estou atrás de uma mulher, o nome dela é Gomer. Quem foi que te falou que tem uma Gomer aqui dentro? E chama ela para mim. Vão lá e chamam a mulher, e quando o Gomer vem de lá, ele pega e fala para ela, eu quero te fazer uma pergunta, por acaso tu não é filha de Diblaim? Gomer diz, como pode? Ninguém sabia o nome do meu pai, todo esse tempo que eu estou aqui, ninguém tinha conhecimento disso, quem foi que te falou? Aí Oséias diz, alguém que é maior do que tu, maior do que eu, maior do que a terra, maior do que todas as coisas. Alguém que conhece o meu íntimo, que sonda o meu coração, que sonda o teu, que antes que todas as coisas se formassem, ele já existia. E eu estou aqui na condição, sabe de quê? De teu esposo. Como? Teu esposo. Eu vim aqui te convidar para tu ser minha futura esposa. Eu vou cuidar de ti, você é um bom marido. Como? Quem foi que mandou tu fazer isso? Oséias disse, o Deus que fez os céus e a terra. Eu estou aqui não porque eu quero, não porque eu desejo, eu estou aqui amando dele. E ele mandou vir te buscar, tu é Gomer, filha de Diblaim, como ele falou. E eu vou te levar, e tu vai ser feliz do meu lado, nós vamos ter filhos, eu vou te dar muita alegria. Chega de sofrer, tu topa? Ela pensa um pouco, diz, topo, eu vou aceitar. E ela vai com ele, e eles têm relacionamento sexual, e no fruto desse relacionamento ela fica grávida, e Oséias se enche de alegria, vai escolher um nome para o filho, e a hora que ele vai escolher um nome para o filho, Deus entra com uma intervenção, e fala, Oséias,
Quem escolhe o nome da criança não é tu, sou eu. Como? Não é tu, sou eu que escolhe. Qual o pai que não quer escolher o nome do filho? Qual a mãe que não quer escolher o nome da filha? Existe uma briga entre o casal para colocar o nome no filho. Mas Osés não teve esse direito. Deus falou: quem escolhe sou eu. E Osés, então vamos lá, como é que vai ser o nome do menino? Deus fala, coloca o nome de Jezreel. Para lá, Senhor, Jezreel não. Jezreel foi aonde Jezabel caiu e os cães comeram a sua carne. Jezreel é terra inabitada, terra destruída, terra sem vida. Jezreel é terra de morte. Jezreel é terra de destruição. Tu queres que eu coloque o nome do meu filho Jezreel? Irmãos, para exemplificar e correr rápido aqui, é como se Deus falasse para você hoje: coloca o nome do teu filho Iraque, Afeganistão. Coloca o nome do teu filho Hiroshima, lugar onde explodiu a primeira bomba atômica. É como se Deus falasse assim: coloca o nome do teu filho Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, onde morre mais gente que na faixa de Gaza. Coloca aí. E Oséias se cala, escuta e obedece. Jezreel. Ok. Pronto. Mandou, está mandado. E ele vai para o relacionamento sexual com Gomer, e ela fica grávida de novo. Agora não vem um menino, vem uma menina. E ele vai escolher o nome, Deus desce e diz: tu não escolhe o nome. Quem escolhe sou eu. Como é que é o nome da menina então? Loruama, que quer dizer que a minha misericórdia acabou, que a minha compaixão chegou ao fim, que quer dizer que eu não vou mais me compadecer de ninguém no meio deste povo. Loruama quer dizer misericórdia acabada. Ok, coloca o nome. Osés vai para um relacionamento de novo com Gomer. Ela se encontra grávida porque trabalhava bem. E agora vem o menino. E quando vem o menino, Deus entra com uma intervenção e diz: tu não escolhe o nome, quem escolhe sou eu. E como é que vai ser o nome? Lo-Ami. Por que Lo-Ami? Porque vocês não são meu povo e eu não sou o vosso Deus. Pronto. Ok. Agora tu ama Gomer, ama Jezreel, Loruama e Lo-Ami e vive para eles. Só que o que Oséias não esperava aconteceu. Ele descobre que a mulher que Deus deu para ele estava traindo ele. Aí é que o negócio fica estreito, difícil. No capítulo 2, versículo de número 1, ele chama Loruama e Lo-Ami e fala: contendei com a vossa mãe, contendei com ela. Ele joga os filhos contra a própria mãe e diz para os seus filhos: porque ela não é mais minha mulher, e dê conselhos a ela, para que ela tire do meio dos seus peitos as suas prostituições, e fale para ela se afastar das suas prostituições. Oséias deixa bem claro que Gomer está ali traindo. Aí ele vai falar com Deus, ele diz: ei, a mulher que tu me deste está me traindo, o que eu faço com ela? Ele esperou que Deus ia falar para ele: mata ela. E Deus fala para ele: Oséias, vê o caminho que ela toma para te trair e coloca espinho no caminho dela e levanta uma parede diante dela para que ela não ache as suas veredas. Pode ser que tu assim consiga segurar. E no capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz: portanto, eis que eu cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede para que não ache as suas veredas. Só que Gomer desviava dos espinhos, pulava a parede, ia atrás dos amantes, tinha relacionamento sexual e voltava para casa e falava: Oséias, os meus amantes são demais, eles me dão alegria, eles fazem eu beber vinho, não deixo faltar nada. E ela se gaba dos seus amantes. E chega um ponto em que então ela diz para Oséias: eu como do trigo, ei, eu bebo vinho até fartar,
não falta o pão enquanto eu estou na orgia, eu vivo as 1000 maravilhas. Aí Oséias vai falar com Deus e diz: Senhor, os amantes dela, não deixe faltar nada para ela, e ela vai prostituir e vem para casa, o que eu faço com ela? Aí Deus fala para Oséias: vai lá no local onde ela está prostituindo, porque quando ela sai da prostituição, ela sai nua. Tu pega uma roupa de linho fino e leva lá para cobrir a nudez dela, veste ela, leva vinho e coloca por debaixo da porta, leva trigo para ela preparar um pão para comer e coloca por debaixo da porta, cuida dela. Eu falei sobre a roupa de linho aqui numa reunião de obreiro, que quando alguém faz alguma coisa de errado, a tendência é nós descobrir, não é verdade? É descobrir. Eu vi, eu descobri. Falo com gozo. Deus mandou cobrir. Ela está errada, ela fez o que não devia, vai lá e cobre ela. Cobre com uma roupa de linho fino, veste ela. E chega um ponto em que Oséias obedece, e ele se revolta e fala para Deus. No capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: portanto tornar-me-ei a meu tempo, vou tirar o grão, o mosto, o vinho, no seu tempo determinado, arrebatarei a minha lã, e o linho com que eu cobria a sua nudez. Ele fala: Deus, eu fiz, mas não vou fazer mais. Aí de repente o que Oséias não esperava aconteceu. Alguém fala: Oséias, sabe onde é que está Gomer? Ele diz: não sei. Ela está sendo vendida numa praça pública como prostituta. Porque hoje, irmãos, o pior nível de prostituição é quando tu passa numa praça e vê uma mulher com uma bolsinha na mão arrodeando no dedo. Sabe que é prostituta. Naquela época não ficavam nas praças, elas eram vendidas em praça pública. E alguém diz: Oséias, a tua mulher está em praça pública e vai ser vendida como prostituta. Aí Oséias vai falar com Deus. Deus diz para ele: Oséias, vai lá para a praça, vai lá acompanhar a venda das prostitutas. E Oséias fica no meio da praça olhando. Vende uma prostituta, vende outra. E de repente alguém pega Gomer pelo braço e fala: aqui está a prostituta Gomer. E alguém grita: quanto é que vale essa prostituta? E o vendedor diz assim: 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Aí Deus fala assim: Oséias, compra ela. Aí vem o texto que eu li: e a comprei para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Quando Oséias faz isso em praça pública, Deus desce no meio da praça e fala: Oséias, o que eu queria eu consegui. O que eu desejava, isso eu alcancei. Tu está amando essa mulher como eu amo os filhos de Israel. O que tu está fazendo por ela é justamente o que eu fiz e o que eu faço pelo meu povo. Ela não vale nada, mas tu está pagando preço por alguém que não vale nada. Oséias, Gomer é a figura de Israel. Tu tirou Gomer da onde? De dentro de uma casa de prostituição? Então, de onde é que eu tirei Israel? Eu tirei Israel de dentro de uma casa de prostituição chamada Egito. Eu entrei lá um dia, lá ninguém me temia, lá ninguém me servia. Eu entrei dentro daquela casa de prostituição e tomei o meu povo lá de dentro. E assim como tu